Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo, onde nós vamos dar sequência aí às nossas aulas, aos assuntos de back-end que a gente está trazendo aqui no canal. Nós já vimos na última aula como a gente criar uma estrutura básica de um servidor utilizando Node e Express, e também o NodeMon como uma Dev Dependency aqui. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui o link aqui no card para você ver assim que acabar esse conteúdo, beleza? E bom, essa é a estrutura inicial que a gente criou. Simplesmente nós estamos definindo que ele vai ser ouvido na porta, criamos dois middleware aqui de get, e também nós utilizamos o Express aqui em cima. É uma estrutura bem básica, né? Quando ele inicia, quando ele starta, a gente tem essas configurações aqui no terminal, né? No nosso console. E nós vamos agora aprender um pouco sobre os métodos get, os principais, né? Que são get, post, put e delete. Ok? Nós vamos até criar aqui um pequeno sistema de gestão de usuários para a gente ver na prática cada um desses verbos aí de requisições HTTP em ação. Tá ok? Então, se você está gostando, curtindo essas aulas, se elas estão lhe ajudando de alguma maneira, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para fortalecer aqui a comunidade e incentivar a gente a sempre estar trazendo mais materiais aí para vocês. Então, dito isso, nós vamos para o vídeo. Quando se fala de verbos HTTP, nós estamos dizendo ao servidor o que eles devem fazer com as informações que a gente identifica na URL. Eu vindo aqui no Postman, por exemplo, a gente fez requisições para essa localhost 3000/JSON. Né? Então aqui a gente pode definir o verbo que nós vamos querer usar. Para essa mesma URL, ela pode receber o get, e aí a gente simplesmente vai pegar alguns valores lá que o nosso servidor tem. Pode ser o post. O que é que a gente vai dizer no post? No post a gente vai inserir alguns valores. A gente também vai interagir com o que ele já tem lá. Então nós vamos como que mandar alguns valores em formato JSON, que é essa comunicação, e aí o servidor ele vai armazenar isso, muito comumente usado, em um banco de dados, por exemplo. Existe também a opção da gente atualizar, e para isso a gente usa o put, que aí nós vamos fazer um update nas informações que a gente já tem, já registrada, nós vamos atualizar as informações lá com as que a gente passar também nos parâmetros ou no body da requisição. E existe também uma opção que é a delete, são os 4 mais utilizados, né? Que é para a gente deletar alguma informação, fazer uma solicitação de exclusão de alguma informação que estiver dentro do nosso servidor. Então as requisições elas sempre vão ter, melhor, sempre não, mas algumas vezes, principalmente quando se trata de post, put ou delete, alguns parâmetros. Quando a gente cita que os parâmetros eles podem vir aqui logo após a URL, no caso de se for uma query, por exemplo, aí a gente digitando, ele simplesmente vai colocar aqui, depois da URL, por exemplo, a gente coloca um ID e coloca um número. E aí esse aí pode ser um parâmetro que a gente passa na URL, ou também você vai ver muito utilizado em body, né? A gente passando também alguns parâmetros no corpo da requisição. E é isso que nós vamos fazer também agora, né? Alguma informação que o servidor ele vai precisar para guardar o recurso ou fazer alguma atualização. Nós vamos ver isso na prática agora, nós vamos criar aqui um servidor onde vai conter alguns customers, né, alguns usuários, e vocês vão ver isso tudo na prática, ok? Então o que é que nós vamos fazer? O primeiro passo, nós vamos startar o nosso servidor, vamos abrir aqui o NodeMon app.js, e aí ele vai dizer que o servidor ele foi iniciado. Esse aqui é a base da aula passada, eu vou excluir aqui essas rotas. Vamos deixar apenas o básico aqui do nosso servidor funcionando. O que nós vamos fazer? O primeiro passo é a gente inserir essa linha aqui, ó, app.useExpress.json. E aí vai eliminar a gente de precisar ficar sempre colocando aqui que a resposta vai ser em JSON. Ele já vai entender que essa comunicação ela vai ser feita utilizando o JSON. Né? Isso aqui vai ser muito útil para a gente, porque nós vamos nos comunicar utilizando esse formato, né? Como você tem na aula passada, muito semelhante, praticamente igual ao package, né? Package.json. Agora, como vocês perceberam, antigamente a gente estava utilizando, dentro do nosso app, nós colocamos as rotas dentro do nosso app. Só que nós vamos fazer de uma maneira diferente. Nós vamos criar uma pasta aqui dentro da raiz do nosso projeto, nós vamos chamar essa pasta de routes.
Dentro dela nós vamos colocar um arquivo index.js e nós vamos fazer o que? No nosso app.js nós vamos colocar que isso vai ser requerido, né? Nós vamos fazer a ligação, a conexão entre o nosso app.js e a nossa routes barra index.js. Então nós vamos colocar que vai ser requerido, aí a gente vai buscar o comando, só que tem que ser aspas simples, né? E aí nós vamos colocar barra routes barra index, né? E aqui dentro a gente vai colocar que ele vai utilizar o app, beleza? E aí logo depois vocês percebem que ele deu um erro aqui. Vamos ver o que é que ele está reclamando. Ah, claro, não dá para a gente chamar o app se ele ainda não existe aqui, né? Então simplesmente se a gente colocar ele logo abaixo aqui da nossa const app, ele deve funcionar, ok? Então beleza, ele voltou aqui a funcionar tranquilamente para a gente. Maravilha. O que é que nós vamos fazer então? Dentro então da nossa routes index, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e criar um módulo export, ok? E dentro dele vai conter uma função e a gente vai pegar o nosso app lá para a gente utilizar dentro do módulo exports dentro das rotas, ok? Módulo exports porque se trata de módulos, né? Que a gente está lidando aqui no JavaScript utilizando o Node. Vocês podem ver aqui que sempre a notação é de módulos, né? Então a gente também vai exportar essa função aqui para que ela seja bem utilizada aqui no nosso app.js, né? É basicamente isso que a gente deve entender daqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui algumas rotas. A gente estava colocando todas as rotas dentro do app, só que agora a gente vai utilizar as rotas dentro de uma pasta routes, né? Fica bem mais organizado. A primeira rota que a gente vai criar vai ser a rota do get. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então o app do mesmo jeito que a gente fez na outra, né? Vamos pegar o app.get, a gente vai abrir como se fosse uma função e nós vamos passar o URL aqui dentro. Qual é o URL que a gente vai pegar? Nós vamos pegar a barra API, pode ser qualquer um que vocês quiserem, tá? E eu vou colocar aqui barra customer, que nós vamos fazer um back-end aqui de usuários, de customers, né? E aqui dentro nós vamos passar também a função que a gente vai querer chamar, que nós vamos definir dentro de outra pasta e outro arquivo. Então nós vamos pegar aqui o customers, que a gente ainda vai criar, ponto, vamos chamar essa função de findAll. O que ela vai fazer? Claro que deu erro aqui, a gente ainda não criou nada disso, mas o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse customers, que a gente vai criar essa rede de customers iniciais, e vai puxar essa função findAll, que a gente vai definir nos nossos controllers daqui a pouco, ok? Então essa get vai retornar tudo. Vamos criar uma outra get agora para retornar um usuário específico. Nós vamos até copiar e colar isso aqui para aproveitar o tempo. Vou colocar aqui get customer. E o que é que vai acontecer? Ele também vai ser do tipo get, mas aqui no customers a gente vai passar um parâmetros na URL, que vai ser o ID, ok? Então é simplesmente isso. E ao invés de findAll, a gente vai definir que ele vai receber a função findOne, beleza? Então esse aqui vai mudar, quando a gente coloca dois pontos ID, a gente está identificando que ele vai mudar sempre, é um parâmetro, uma carry que a gente vai passar, e aqui é a função que a gente vai chamar para quando a gente quiser um customer específico. Aqui é findAll customer, né? E aqui vai ser um customer, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente entender, ok? O próximo método que a gente vai criar vai ser o post. O post é o de criação, como a gente já tinha dito, né? Então nós vamos pegar aqui o post customer. Quando a gente quiser criar um usuário, essa requisição logo a gente vai utilizar o post app.post. Nós vamos utilizar o mesmo endpoint, a mesma URL, melhor dizendo, dessa aqui, tá ok? Não precisa de barra. E a função que nós vamos usar é a create. A gente ainda vai criar todas essas funções, ainda não existem, ainda aqui no nosso servidor. A próxima que a gente vai utilizar é a put, que vai determinar o update, tá ok? Então, nós vamos colocar aqui também que o verbo vai ser put
Aqui nós também vamos querer passar uma ID aqui no parâmetros, né? Já que a gente vai atualizar apenas um usuário de acordo com a ID dele. E aqui nós vamos colocar update, que vai ser a função que a gente vai chamar. E por último, a gente vai passar também o verbo delete, quando a gente quiser deletar um customer. E aqui a gente vai passar o verbo, que vai ser obviamente o delete. Ele também vai receber o ID do usuário que a gente quer deletar. E aqui a função que ele vai chamar vai ser a função delete. Ok? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar o nosso controller. A nossa pasta, melhor dizendo, chamada controllers, ok? Então você vem aqui na raiz do projeto e uma pasta chamada controllers e dentro já abre uma index.js. O que são os controllers? Os controllers eles são responsáveis pelo processamento das requisições e por gerar respostas ao nosso servidor. Então eles fazem parte da arquitetura que é chamada de MVC. M de Models, V de Views e também o C de justamente o controller, tá ok? E a gente, nessa aplicação, nós só vamos precisar aqui do controller, beleza? Em aplicações futuras, quem sabe a gente também traz os outros modelos aí do nosso padrão MVC. Mas a parte que a gente vai utilizar aqui de início é o controllers. Antes, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nas nossas rotas, nós vamos já definir, então, que a gente vai chamar esse carinha aqui que a gente acabou de criar. Nós vamos chamar esse index daqui do controllers. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, então, ela precisa ser global aqui para a gente ter acesso lá a ela. E a gente vai pegar aqui o require, e dentro do require a gente vai passar, dentro de aspas simples, a gente vai passar então que a gente quer pegar o nosso controller. Vamos pegar aqui, /index. Maravilha. Então, uma vez que a gente já fez a comunicação entre esse e o nosso controllers, aqui dentro do controllers, nós vamos começar criando a nossa variável customers, né? Que ela vai ser um objeto, um JavaScript, bem semelhante aqui a esse package.json, né? Nós vamos criar esse objeto que nós vamos chamar ele de customers, né? Exatamente esse aqui que a gente está referenciando aqui, ó. Nós vamos chamar essa variável customers que ela vai estar dentro do controllers. Então, nós vamos já declarar ela aqui, ó, para customers. Dentro da customers, nós vamos passar que ela vai ser um objeto. O que nós vamos colocar aqui dentro? Nós vamos colocar aqui os nossos customers. Vamos começar aqui criando o primeiro customer, né? Customer 1. E dentro desse customer 1, ele vai ser um outro objeto, ok? Eu vou até separar aqui para ficar mais legível aqui para a gente. Esse customer 1 vai ser, então, o primeiro customer. Que parâmetros a gente vai colocar para eles? Podemos colocar qualquer parâmetro, né? O primeiro nós vamos colocar aqui vai ser o first name, por exemplo. First name. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, Luiz. Vamos colocar aqui também um last name. Vamos colocar aqui Nogueira, por exemplo. Aqui precisa de vírgula, né? Um objeto. Qual outro parâmetro que a gente pode colocar aqui? Nós podemos colocar se ele está ativo ou não. Vamos colocar aqui um booleano. E podemos colocar também a idade. Vamos colocar aqui, por exemplo, a idade. E também nós podemos colocar a ID. Vamos colocar aqui um ID 1. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ediçãozinha aqui rápida. E eu vou criar outros customers aqui. Maravilha, então nós temos aqui 3 usuários cadastrados, né, com algumas informações aqui. Não é um banco de dados, tá, mas simplesmente vai servir para a gente entender a comunicação entre o servidor. E o que é que nós vamos fazer então? Uma vez que a gente criou o customers, agora a gente precisa criar as funções, né? Lembra que os controladores eles vai servir para a gente fazer alguns detalhes. A gente já criou as rotas, mas aí a gente precisa passar exatamente essas funções aqui, ó, que a gente ainda não fez. A primeira delas é a find all, né? Então, nós vamos criar então aqui a primeira. Nós vamos chamar então export.findAll, lembrando que a gente precisa fazer com que ela seja lida também aqui nas nossas rotas, então por isso que a gente vai exportar essa função. E aí a gente vai determinar que ela vai ser uma function.
E aí ela vai conter, exatamente como a gente fez na aula passada, a requisição e também a nossa resposta. Lembrando que pode ser o nome que vocês desejarem aí, tranquilo? O que nós vamos colocar dentro da exports? Primeiro nós vamos colocar um console.log. Não é necessário, mas a gente vai poder ver aqui no nosso console o que é que está acontecendo. Então nós vamos determinar aqui o nosso console.log. Vamos determinar que ela vai receber um finds all, para a gente determinar que quando a gente estiver acessando essa rota, vai ser um finds all, ou seja, ele vai ter que retornar para a gente tudo que tiver dentro do get all, para facilitar aqui a compreensão. Eu vou pegar esse comentário para a gente se identificar aqui mais facilmente. Beleza, eu vou dar uma quebra de linha aqui utilizando o /n. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar um JSON.stringify. O que esse JSON.stringify faz? Se a gente vem aqui na documentação do MDN, a gente vê que ele vai converter os valores em JavaScript para um string JSON. É basicamente isso. E ele pode receber 3 parâmetros, né? O primeiro é o valor, que ele vai converter na string. O segundo é o replacer, que é opcional, e também o espaço, que é opcional. A gente vai colocar aqui, o replacer dele vai ser nulo, e o espaço pode ser, como a gente vai iniciar com 3, a gente vai colocar 3 aqui, beleza? Mas pode ser o valor que vocês forem fazer de acordo com o número de customers que vocês criaram, né? Maravilha. O que a gente vai fazer então? O primeiro valor que a gente vai colocar é justamente o value, né? Aqui. E o value é o customers, né? Que a gente está trabalhando com ele. Nós também vamos colocar null, e aqui o número a gente vai colocar 3, beleza? Aqui no final nós queremos emitir aqui para o usuário, que a gente vai colocar um res.end. Nós vamos colocar aqui então all customers, né? Ou seja, todos os customers. E aí a gente vai colocar 2 pontos, vamos colocar uma quebra de linha para ser exibido também quando a gente fizer a requisição aqui no Postman, aqui no nosso body. Ele vai ser exibido dessa maneira. Nós vamos passar então aqui um JSON.stringify, exatamente dessa maneira aqui. Vou até copiar e colar para ficar mais rápido. Beleza? Então isso aqui também já deve funcionar, o nosso get all customers. É simplesmente isso. Nós vamos ver depois na prática se está funcionando ou não dessa maneira. Belezinha? Essa aqui é a nossa primeira rota, a rota de buscar, a rota do get. Qual é a nossa próxima rota? A nossa próxima rota, então, é a rota de buscar um customer. Então, nós vamos colocar aqui, ó, get one customer. Obviamente, o nome da função não é find all, a gente colocou aqui find one, né? Então, a gente vem aqui, ela também vai receber uma requisição e uma resposta, só que aqui, antes da gente colocar, nós vamos ter que passar um customer aqui. A gente vai pegar um customer apenas, então a gente precisa determinar qual customer vai ser. Como é que a gente vai determinar? A gente vai abrir então esse customer, transformar ele num array, e aqui dentro nós vamos passar exatamente o customer. Nós queremos passar dessa maneira aqui de acordo com o ID. Então, por exemplo, digamos que ele digite o ID 1. Aí ele vai ter que pegar esse customer 1, na verdade, que vai retornar isso aqui para a gente. Como a gente quer esse resultado, a gente tem que passar o customer, que isso aqui não vai mudar. O que vai mudar? É o último caractere, que no caso é um número, né? Que vai ser exatamente a ID que a gente vai passar aqui no nosso parâmetros. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos passar um customer e aí nós vamos intercalar ele com o nosso reg parameters ID, tá ok? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando esse customer aqui da gente, e aí ele está pegando o customer, essa palavrinha que não muda. Vou dar um outro exemplo. Imagina que a gente quer pegar agora acessar o customer 3. A gente vai acessar o URL api/customers/3, e aí ele vai pegar o parâmetros ID, no caso essa aqui que a gente determinou, e aí ele vai colocar aqui que o nosso customer, ele vai pegar apenas o customer ID, e aí vai ficar desse jeito aqui, ó, customer 3. E aí ele vai ter acesso exatamente a esse objeto aqui para retornar para a gente o que a gente deseja. Entenderam? Na prática vocês vão ver que vai funcionar mais fácil. Aqui também a gente vai trocar, não vai ser find all, vai ser find one customer.
E aí a gente vai retornar para gente, ele vai retornar para a gente, não vai ser customers, apenas eu quero um customer, né? Então eu vou retornar apenas esse carinha aqui para nós. E embaixo também da mesma maneira. Beleza? E o resto aqui a gente consegue colocar que vai ser igual. Vamos só exibir isso aqui, ó, para a gente ver. Eu estou colocando aqui no console log e também no hasEnd, que é para a gente ver aqui no log da aplicação, aqui no terminal, eu vou mostrar para vocês, e também que a gente vê no Postman, ele funcionando direitinho. Mas não precisa, você pode colocar um ou outro, né? Tanto faz. Beleza? Vamos para o próximo então. Agora é o post. Como é que a gente vai criar então o customer, né? A gente tem 3 aqui, mas a gente pode criar vários, né? Como é que a gente vai criar então? Nós vamos utilizar essa rota aqui, o post e create, beleza? Deixa eu pegar aqui então o post customer. Nós vamos copiar e colar para facilitar e mais rápido, né? E aqui nós vamos copiar e colar essa parte aqui. Beleza? A função, obviamente, ela vai mudar, ela vai ser .create, né? Também vai passar um rec e um hers. Só que a variável aqui, ela vai mudar bastante. O que a gente vai ter? Nós vamos ter uma variável chamada newCustomer. Pode ser a variável, o nome que vocês desejarem. E dentro dele, a gente não vai passar um parâmetro. A gente vai passar um body. Ok? Lembre que a gente pode passar aqui nas nossas requisições, como eu mostrei no começo da aula. Pode ser um parâmetro aqui, como o ID que a gente está passando, ou pode ser um body em diferentes formatos, comumente utilizado o JSON, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o body da nossa requisição, fazendo isso aqui, ó, rec.body. E dentro nós vamos armazenar exatamente esse valor aqui, ó. Nós vamos pegar então o nosso customers, ele já existe, customer mais o nosso new customer que a gente acabou de criar, tá ok? Que ele vai receber o body da nossa requisição. E nós vamos definir que ele vai receber o nosso new customer. Então, o new customer agora passa a ter um novo parâmetro, né? Então, ele vai retornar para a gente apenas o new customer. É isso aqui que eu desejo. Quero que ele retorne para a gente aqui o nosso new customers. Tanto aqui quanto aqui em cima também. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui new customer, para ele exibir para a gente um novo customer, né? E aqui embaixo nós vamos colocar aqui que foi um sucesso o nosso post. Nós vamos colocar aqui que o nosso post foi um sucesso. Tranquilo até aqui? A gente criou uma variável, puxamos dela a recBody. Aqui a gente determinou que o new customer agora iria receber exatamente o customer mais a ID desse novo usuário, né? A gente também não pode passar um ID que já existe, tem que passar um ID que ainda não existe. E aí ele vai criar esse new customer para a gente simplesmente está exibindo ele aqui no console do nosso servidor e também na resposta quando a gente fizer na requisição do Postman. Beleza até aqui? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, galera, que eu vou estar respondendo aí a vocês. A próxima rota que a gente vai fazer, a penúltima rota, né, é a PUT, que é a rota de update. Talvez a que vá demandar um pouquinho mais de esforço aqui da gente, beleza? A nossa PUT Customer, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos pegar então aqui, que ela vai ter a função que vai ser a update, né? E aí nós vamos pegar então esse export, não vai ser .create, vai ser .update. Também nós vamos passar um rec e um hers para ela. E aí o primeiro passo é a gente pegar a ID desse carinha aqui, ó, que a gente quer trabalhar nele, beleza? Lembra aqui que no PUT a gente também vai passar um parâmetro aqui na requisição, um recParams, né? Que vai ser a ID. Só que a gente precisa obrigatoriamente transformar essa ID, para que não dê erro na nossa aplicação, em número. Quando a gente passa um parâmetro, ele pega string, né? Então a gente vai primeiro controlar que ele seja inteiro utilizando o parseInt. Nós vamos pegar esse parseInt do rex parameters ID, beleza? Então a gente pegou aqui, acessou a requisição, acessou o parâmetro ID da requisição e transformamos ele em um inteiro e armazenamos dentro da variável ID. Basicamente isso nessa linha 52. O que nós vamos fazer? Vamos criar então uma variável chamada customer, ou melhor dizendo, update, né? Fica mais legível.
update customer, e nós vamos definir que ele vai ser igual a hacker.body, tá ok? Ou seja, dentro da nossa requisição, a gente vai passar um body para ela exatamente com um novo, ou melhor, com as novas configurações que ele vai receber, né? Um novo first name, um novo active, a novidade, né? Então a gente vai passar isso aqui para ele, beleza? Maravilha. O que a gente vai fazer então agora? Nós não vamos precisar dessa carinha aqui. Nós vamos criar agora uma condição. O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se o nosso customer ele já existe dentro do nosso servidor. Como é que a gente vê isso? A gente precisa passar exatamente desse jeito aqui, ó. Lembra que isso aqui identifica, né? Exatamente o customer que a gente está trabalhando. Por quê? Porque a gente passa aqui o ID dele, né? E aí a gente determina. O que nós vamos fazer então aqui? Nós vamos verificar se ele é diferente de nulo. Por que a gente vai fazer isso? Porque se for diferente de nulo, quer dizer que o usuário aí, ele existe. Então dá para a gente fazer um update nele. Aí se ele for diferente de nulo, ou seja, se ele existir, a gente vai fazer um update e a gente vai transformar exatamente o customer. Vou até copiar e colar aqui para não ficar muito grande. Nós vamos determinar que ele vai ser chamado de update customer, né? Ou melhor dizendo, nós vamos passar o update customer aqui, substituindo esse usuário, né? E aí a gente vai passar o nosso console log e o nosso hasEnd aqui dentro da condição do nosso if, beleza? É que a gente vai passar aqui, nós vamos colocar aqui no update successful. Nós vamos colocar aqui new customer ou updated, né? Acho que updated fica melhor. Updated customer. E aí embaixo ele vai retornar para a gente o nosso customer criado, né? Beleza? E aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar simplesmente update successful, beleza? E aqui embaixo ele vai retornar para a gente o nosso update customer, o nosso customer atualizado, né? Que a gente acabou de substituir aqui pelo que a gente criou e passou aqui no nosso body da requisição. Mas existe a possibilidade desse ID que a gente passou já existir, ou melhor dizendo, não existir ainda, né? Ou seja, ele ser igual a nulo. O que acontece nesses casos? A gente vai ter que exibir uma mensagenzinha para o nosso usuário. A gente vai enviar então hasEnd. Podemos exibir também no console, mas não vamos fazer isso. Dizendo que esse usuário ele não existe, tá ok? Não existe customer. E aí a gente vai passar aqui dentro dele o update customer, né? Para que ele se ligue que não precisa, ou melhor dizendo que não existe esse usuário ainda registrado. Maravilha, então o nosso put é isso aqui, sem complicação, né? A gente pegou a ID do nosso parâmetro, a gente puxou agora do corpo da nossa requisição e colocamos dentro da update customer. Aqui a gente verifica se esse customer ele já está registrado aqui, se ele já tiver, a gente faz aqui o nosso updated, o nosso put funciona direitinho. Se ele não fizer, a gente simplesmente vai retornar uma mensagem para ele dizendo que esse usuário ainda não existe. E aí ele pode criar aqui com o post, né? Maravilha. Vamos para a nossa última rota, então, que é a nossa delete. A nossa delete customer. E aí a gente vai passar para ele a nossa função delete, beleza? Eu vou pegar aqui, que está mais parecido com essa. E aí a gente vai substituir aqui de acordo com o que a gente desejar. Primeiro nós vamos exportar então essa função aqui delete. Ela vai receber o rec e o res como de costume. E aí a gente vai começar colocando não new customer, né? Claro, mas delete customer. E dentro do delete customer a gente vai receber exatamente o nosso customer que a gente deseja deletar. Então vai ser muito parecido com isso aqui, ó. O customer mais o nosso parâmetro que a gente vai receber aqui, ó. No caso ID, então vai ser exatamente desse jeito aqui, ó, rec.params.id.
beleza? Logo abaixo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar então delete customers e a gente vai deletar exatamente esse customer que a gente passou aqui. Maravilha? Só corrigindo aqui. E vai ficar dessa maneira aqui. Nós vamos pegar essa variável e depois a gente vai deletar isso. E basicamente está feito. A gente só precisa mudar aqui a nossa mensagem, que nós vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, after deletion. E aí a gente pode passar aqui a nossa lista. Ou a gente pode também passar o usuário deletado, né? Customer deleted. Vamos deixar assim mesmo, né? A gente vai passar aqui apenas o customer deleted. E aí a gente vai passar aqui o nosso delete customer, né? Tanto aqui quanto aqui. E aqui embaixo a gente também usa a mesma mensagem para o usuário. Beleza? Maravilha. Perceberam que quando eu criei aqui todas as funções, ele já corrigiu os erros, né? Que estava dando aqui. Beleza, está funcionando corretamente. Vamos ver se está funcionando, né? Melhor dizendo. Vamos ver se está funcionando aqui tudo tranquilo. Vou fazer então o seguinte, ó. A gente vai fazer as requisições aqui e a gente vem vindo aqui no nosso terminal ver se está funcionando tudo de maneira correta. A primeira requisição que a gente tem aqui, vamos testando uma por uma, né? Deixa eu ir aqui na rota para ficar mais fácil. Vai ser /API /customers, né? Um get normal. Então nós vamos vir aqui, vamos criar uma por uma, tá? Deixa eu excluir essa aqui, então. Vou deletar essa. O que eu vou fazer? Eu vou criar então uma request. Essa request vai ser do tipo get, nós vamos determinar que ela vai ser get all. Tranquilo? Deixa eu apagar essa aqui. Don't save. Maravilha. Nós vamos passar dentro aqui dela que vai ser localhost 2.3000 e dentro dela a gente vai passar que vai ser API /customers, né? Exatamente a rota que a gente definiu aqui, que é para ela trazer todos os nossos customers, né? Vamos ver se vai dar algum erro aqui. Vamos passar então send. A gente vê que ele não aparece, né? Ah, claro, a gente não colocou dentro do console log, né? O nosso console log está exibindo até aqui. A gente precisa pegar esse console log e exibir ele inteiro, né? Então nós vamos corrigir isso aqui rapidinho, todos estão errados, né? A gente já corrigiu os outros aqui, aproveitando. Beleza, com isso deve funcionar, então vamos testar agora nosso get all. Olha só, beleza, funcionou aí, ó. Ele trouxe pra gente todos os nossos 3 customers, né? E aqui, se a gente vier aqui também no terminal, a gente recebe bem direitinho. Vou subir aqui um pouco. A gente recebe o nosso find all aqui. Maravilha? Show! Vamos testar então a segunda rota. A segunda rota, então, é um usuário específico, né? Vamos supor que a gente quer retornar, então, a Maria aqui. A ID da Maria é 2. Então, a gente passa aqui um parâmetros 2, beleza? Então, esse aqui vai ser o ID. A gente dá um send, é para ele retornar apenas, olha só, one customer. E aí, ele retornou para a gente a Maria Figueiredo. Se a gente vier aqui, a gente vê, olha, find one customer, também a Maria Figueiredo. Maravilha. A nossa próxima rota, então, é de post. Nós vamos criar um customer. Então, a gente vai retornar para cá e vamos criar, então, uma nova request aqui, né? Vamos adicionar, então, uma request. Nós vamos colocar aqui, vai ser post. E aí, a gente vai pegar ela aqui, mudar o verbo. Vamos colocar que vai ser post. Pegar aqui a mesma URL. Realmente vai ser a mesma URL. E aqui dentro nós vamos passar o nosso body. Como o nosso body ele vai ser desse mesmo estilo, eu vou copiar aqui, ó, e colar, que vai ser melhor para a gente determinar. Vai ser do tipo JSON, e aí eu já coloco aqui desse jeito. Vamos mudar então aqui, de Maria, a gente vai colocar Marta. Marta Antunes, por exemplo. Nós vamos colocar que ela vai ser false. Vamos deixar a idade e a ID. Como se trata de um post, ela tem que ser 4, uma ID que ainda não existe, né? Então agora nós vamos colocar aqui que ela tem, por exemplo, 43 anos. Beleza? Ok. O que nós vamos fazer então? Vamos dar um send e ver o que ele retorna pra gente. Olha só,
post successful, só que ele retornou undefined. Perceberam? Por que ele retornou undefined? Provavelmente ele não achou aqui a variável que a gente estava utilizando no create. Entendi aqui, ó. Vocês perceberam que sempre a gente passa o ID, né? A gente coloca o customer mais o rec parameters ID. A gente passou o new customer, mas a gente não passou o parâmetro ID. Por isso que não funcionou, entendeu? Então, o nosso servidor aqui foi restartado. Vamos tentar, então, passar um post com o mesmo usuário. Vamos só fazer o seguinte, então. Vamos vir aqui para o getAll e ver se a gente, se esse usuário ele chegou a ser criado. 1, 2, 3. Não chegou a ser criado, beleza. Então, nós vamos vir aqui no post. Você falou pra gente, beleza. Aqui no post, nós vamos criar, então, a Marta Antunes, exatamente com essas mesmas coisas aqui. Vamos dar um send. A gente tentou fazer aqui e deu um outro erro, né? Vamos ver direitinho. Cannot read property ID, o undefined, né? Ele não conseguiu achar o ID, deixa eu ver aqui, parece certo. A gente está passando aqui, how JSON, aqui em routes, post create também está certo. Vamos ver aqui no nosso app. Claro, para que a gente consiga utilizar o JSON nas nossas requisições utilizando o Express nas rotas, a gente precisa que ele seja passado antes da gente importar o nosso routes, né? E startar o nosso app aqui. A gente fazendo isso, ele deve funcionar. Vamos ver aqui. Vou dar um send. Beleza, olha só, post successful, né? Então a gente incluiu aqui um que vai receber na ID 4. Se a gente der um getAll novamente aqui no customers, né? A gente antes tinha 3, né? A última vez que a gente fez um getAll. Agora, se a gente for vir aqui, ó, nós temos 4. A Marta entrou aqui. E os outros que a gente tinha antes. Beleza? Show! Maravilha. Vamos criar então outra request aqui, ó. Nós vamos adicionar a seguinte request. Agora é put, né? Que é para a gente fazer uma alteração. A put, a gente vai utilizar o verbo put aqui. A URL vai ser exatamente essa e a gente vai passar o parâmetro da URL. Vamos alterar então pode ser a 2, a 3, a 4. Vamos alterar a primeira então, né? Pelo meu nome, vamos mudar então. Vamos pegar então aqui no post que a gente também precisa passar um body, né? Então nós vamos passar aqui um JSON exatamente no nome que a gente quer que agora tenha. Antes eu tinha colocado Luiz, né? Então vamos colocar aqui Ferreira, last name da Costa. Vamos colocar aqui agora, ele está ativo, idade 13 e o ID dele, a gente passou que é 1, né? Então vamos manter aqui que o ID é 1, beleza? É um put para esse 1 aqui. Vamos ver se ele vai atualizar. Update successful, né? Beleza, vamos dar um getAll então. Se a gente vier aqui e dar um getAll, o 1, ele está sendo Luiz Nogueira. Se a gente der um send, o 1 agora, ó, Ferreira da Costa. Beleza. Nossa aplicação aí funcionando bem. Maravilha. Agora vamos então colocar qual que está faltando aqui? É um delete, né? Beleza. Então nós vamos colocar um delete. Precisa passar a ID, né? Vamos deletar então esse primeiro aqui, ó, que a gente acabou de alterar. A gente vai deletar então. Vamos criar uma request. Colocar aqui delete. Vamos ver aqui como é que ele se sai com esse verbo delete. Deixa eu salvar esse aqui. Vai ficar bonitinho aqui. Delete. Vamos copiar então nossa URL aqui. E aqui nós vamos passar então a ID 1, tá? E a gente não precisa passar mais nada, simplesmente um delete nessa ID 1, sem body, sem parâmetros, nem nada. Ele já deve funcionar. Olha só, custom deleted, né? Se a gente vier aqui também, ele vai deletar.
E se nós dermos um get all aqui de novo, não é para ele aparecer o custo nenhum. Ele simplesmente vai aparecer o 2, 3 e o 4. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente ainda vai trazer bastante conteúdos interessantes. Temos muito de front também, vamos trazer bastante de back. Se você curtiu o conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal para você ficar por dentro aqui das novidades, beleza? Lembrando que no primeiro link na descrição eu vou deixar um conteúdo para você que deseja dar um passo a mais na programação, se tornar um profissional full stack e ganhar salários aí que beiram uns 4, 5 mil reais, mesmo para quem está iniciando. E é isso, pessoal. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado e valeu!